Deixa eu pedir desculpas a vocês, eu estou um pouquinho rouco, mas a palavra de hoje tem até a ver com isso também. E, e é uma alegria estar aqui com vocês. Eu fico durante a semana meditando em alguns textos, mas quando o pastor me falou hoje, quando ele me falou para estar aqui hoje, Deus direcionou para mim um texto diferente do que eu meditei durante a semana, mas que tem muito a ver com algumas coisas que estão acontecendo, inclusive na minha vida, e eu queria compartilhar isso com vocês. A palavra está lá em Gálatas, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 7. Talvez a gente passe aí um pouquinho pelos versos anteriores, mas nós vamos ler a partir do verso 7. É bem fácil. Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 7. Está logo depois de Gálatas 5. Então, se você achar, ou antes de Efésios 1. Você pensou que eu ia falar Gálatas 7, né? Não tem. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Diz assim o texto: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Na minha versão está colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, quando temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém. Esse texto ele é muito interessante porque no capítulo anterior, no 5, Paulo está falando de algumas coisas relacionadas à obra da fé, e nesse 6, ele está dando algumas orientações finais assim para aquela comunidade, e ele aborda algumas coisas. Se você passear do 5 e o 6, você vai ver ele falar de amor ao próximo, da vaidade, ele está falando da lei da semeadura. Nós falamos um pedacinho aqui, ele está falando de ser uma nova criatura, ele está falando de algumas coisas. Mas esse trecho em especial, ele me chamou a atenção, porque Paulo está detalhando, falando de forma detalhada nesses 2 capítulos, sobre esses temas. Mas no 6, em especial, ele fala sobre como um fruto do Espírito, como a fé gera em nós algumas coisas. Se você ler a partir do 1, é um dever de casa, quando você chegar em casa você vai fazer isso. Gálatas 6, a partir do verso 1, ele está falando inclusive de ter um cuidado com os irmãos, que se algum irmão cair, se algum irmão cometer algum ato de errado, que haja mansidão para corrigir. Ele está dando algumas orientações, boa parte delas para a igreja, algumas pode ser aplicado fora, mas quando eu olhei, eu me vi como parte de uma igreja, se eu estava fazendo essas coisas. Só para a gente passear, no 6, capítulo 1, ele diz assim: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. E aqui ele está falando depois, vocês vão ver depois em casa, que da conexão com esse Espírito que vai fazer a gente ter essa mansidão no momento de corrigir alguém. E aí eu fui olhar quantas vezes eu agi assim, ou quantas vezes eu deixei de agir assim, quando no momento que alguém sinalizou alguma ação de pecado, e eu tive a oportunidade, por exemplo, de abraçar essa pessoa, ou dizer, eu estou aqui, vamos levantar junto, quantas vezes eu olhei e disse, pecador. Você também se viu agora, não foi? Quantas vezes a gente viu alguém que caiu em alguma situação, e ou a gente deu as costas, tipo, não é comigo, isso aí é problema do pastor, ou da pastora, ou então a gente disse, não, isso aí eu estou novo na igreja, acabei de chegar, isso aí é para quem está há mais tempo, esse negócio de ajudar quem caiu, é para quem tem experiência, eu estou novo, vai que eu caio também. Então a gente fica arranjando um monte de desculpa acerca de fazer a coisa que é mais simples de fazer. Mas aí no 7, ele usou, no versículo 7, que foi da onde a gente começou a ler,
ele me chamou a atenção para uma coisa me chamou a atenção na fala, e é a partir daí que eu quero compartilhar com vocês. Ele disse assim, ó, depois de dizer, ao que ele diz no 6, para a gente entender, o que está sendo instruído, não, desculpe, no 4, precisa ser do 4, cada um examine seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Aí ele fala no 6, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que instruiu, numa orientação acerca daquele que está falando. E aí ele no 7 ele diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. E isso me chamou a atenção, porque eu fiquei pensando, peraí, ele está falando de como proceder com algumas coisas, e logo no versículo seguinte ele diz, na parte seguinte do versículo ele diz, pois o que o homem semear, isso também colherá. E eu no primeiro momento eu falei, o que tem a ver com zombar de Deus isso aí? Talvez você já tenha lido isso, talvez você já tenha tido essa sensação, e aí quando eu li eu falei, espera aí, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E aí eu me lembrei de algumas vezes, e eu queria que você se lembrasse também, de quantas vezes você plantou coisas ruins, e depois foi orar a Deus para colher coisas boas, ou para Ele consertar a sua colheita ruim do que você plantou ruim. E aí eu falei, caramba, é isso. Quantas vezes eu voltei para pedir a Deus uma providência, uma ação, um socorro, para resolver algo que estava ruim, e essa coisa só estava ruim porque era o fruto do que eu plantei. E aí eu fiquei pensando, caramba, quantas vezes eu zombei de Deus com isso aí? Às vezes até involuntariamente, não por maldade, mas quantas vezes eu não vigiei, não me policiei para não plantar algo mal, porque eu sabia que na hora que desse ruim, era só eu correr para Deus. E eu ignorei o fruto que ia ser gerado com aquela semente que eu estava plantando. Quem me entendeu, diga amém. Só que a gente só olha para essa situação de colheita e de semeadura quando a gente colhe algo mal. É a primeira coisa que chama a atenção da gente. Porque se a gente não estiver colhendo algo mal, porque às vezes entre plantar e colher demora muito tempo. Às vezes não é rápido. Há um ditado que diz que quem planta tâmaras, não colhe tâmaras, porque o espaço de crescimento de uma tâmara, por exemplo, é tão grande que avós chegam a plantar para netos. Mas se você sentir o cheiro da tâmara, é uma delícia. Mas para você sentir o cheiro da tâmara, alguém teve que plantar 150 anos antes, 200 anos antes. E a gente está aqui, talvez, você e eu, talvez estejamos agora colhendo coisas boas, de coisas que nós plantamos, de sementes boas que nós plantamos há muito tempo atrás. E talvez você nem lembre como foi que você plantou. Talvez se você puxar na memória, você fala, caramba, isso aqui que eu estou colhendo foi de quando eu plantei lá em 2013. Talvez você não lembre. Talvez você lembre, mas talvez você não lembre. E é por isso que os versículos que vêm em seguir nos orientam a fazer o bem em todo o tempo. Porque não tem a ver com a gente lembrar quando foi que a gente plantou a boa semente. Tem a ver com a gente plantar a boa semente. Não importa quando foi. Você conhece, eu conheço pessoas que plantaram e estão orando por coisas há 20 anos. Quem conhece alguém que está orando por uma coisa há 15 anos, 20 anos, 30 anos? Quem conhece? Eu conheço. Quem conhece alguém que está orando por uma coisa, sei lá, alguma coisa na família, alguma coisa no trabalho há pelo menos 5 anos? Quem conhece? Vocês precisam andar mais com o pessoal que está orando há mais tempo, viu? Quem conhece alguém que está orando há pelo menos 1 ano por uma coisa? Já deu uma melhorada. Então vocês estão andando com gente que ora há muito pouco tempo. Vocês precisam andar com gente que ora há mais tempo, viu? Porque de 3 anos para cima, ninguém conhece ninguém. Eu me converti a 17, e de lá para cá, quando eu me converti, eu conheci pessoas que já estavam orando há 5, a 6, a 10 anos por alguma coisa. Então, já tem mais de 25 anos. Mas aí ele diz, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Perceba que ele não fala
os opostos de forma clara. Ele não diz, porque se ele disse que quem semeia para o Espírito vai colher para a vida eterna, o normal seria o texto dizer que quem semeia para a carne vai colher o quê? Morte eterna. Qual o contrário de vida eterna? Morte eterna. Mas o texto ele não diz morte eterna. Na minha versão, ele fala que quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Algumas versões falam em corrupção. Eu não sei como é que está na sua. Quem está corrupção aí? Quem está com a versão corrupção? Quem está destruição? Levanta aí para eu ver. Tem alguém com a outra coisa que não seja corrupção ou destruição? Eu só encontrei essas duas versões. Alguém encontrou alguma coisa que não é nem corrupção nem destruição? Alguém achou? Se achou, diga aí alto para eu ouvir daqui. No versículo 8. Ruína e morte. E por que ele não diz morte eterna, como disse vida eterna, como recompensa de plantar para o Espírito? Porque muitos de nós, é isso que eu entendo quando leio, é que muitos de nós só observamos e só nos preocupamos com a morte quando a gente está diante dela. Se você sentir uma dor e alguém disser, eita, vai morrer, você começa a sentir uma vontade louca de perdoar, de pedir perdão a todo mundo, de consertar um bocado de coisa que está errado, de ligar para as pessoas que você não liga há bastante tempo, de ajustar coisas que precisam ser ajustadas. E aqui eu vejo um carinho, um cuidado especial de dizer para você que você, ao semear na carne, e isso vai acontecer nas situações do dia a dia, você vai colher destruição. A destruição te levará à morte. Então, preocupação com destruição, ela é mais imediata do que preocupação com morte. Quem está entendendo, diga amém. Se ele dissesse, se você plantar para a carne, você vai colher para a morte, o que ia acontecer? Você ia dizer, não estou sentindo nada, não estou sentindo nenhuma dor, não vou preocupar com o que eu estou plantando, não é hora. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, quando eu tiver mais velho, eu vou na igreja, quando eu tiver... Parece que a pessoa sabe a hora que vai acontecer. E o texto que ele está dizendo aqui, é por isso que lá no versículo 7 ele diz assim, toma cuidado, ninguém zomba Deus. Porque quando você chega, e aí você hoje já não pode mais dizer que tem essa desculpa, nem quem está assistindo a gente em casa, nem quem já falou com um de nós, quando a gente fala em experiência de obra da carne que vai gerar morte eterna, a gente tende a achar que é sempre um pecadão. E a obra da carne, às vezes ela é muito sutil. Quantas vezes, vou dar um exemplo para você, porque já aconteceu comigo, poucas vezes, mas já aconteceu, hoje não acontece mais, mas talvez aconteça com você. Quantas vezes você já viu alguém, na hora do apelo, levantar e vir aqui na frente e você dizer, aceitou Jesus nada ali? Olha, essa risadinha entrega, hein? Quantas vezes você já viu uma pessoa que veio aqui, aceitou Jesus na quinta-feira, no domingo ela veio de novo, na quinta-feira ela veio de novo, no outro domingo ela veio de novo, e sua cabeça disse, de novo essa pessoa ali? Que aceitar Jesus estranho é esse? Então não aceitou direito da outra vez. Quando o nosso coração de cristão devia dizer, se ele está indo mais de uma vez, ele está gritando desesperadamente por socorro. Talvez ele não consiga dizer, eu fui e falei com Jesus naquele dia, mas não me firmei, preciso ir de novo, porque o mundo grita para ele que ele não está conseguindo. Mas o simples fato dele levantar e vir aqui é uma sinalização clara de que ele não quer mais militar com as coisas da carne. Talvez ele não esteja conseguindo deixar de militar. Mas ele quer, porque senão ele ficava na cadeira onde ele estava, talvez nem viesse. A luta dele é, ele talvez tenha entendido mais esse trecho do que eu e você. Porque quando a gente faz algo da carne, a gente às vezes se acomoda. Porque como a gente não viu o fruto dessa ação da gente ainda, a gente nem acha que está fazendo. Mas quando ele, independente de ver o fruto, ele diz, eu preciso ir ali, eu preciso aceitar esse Jesus que mudou a vida desse povo que foi ali, dessa pessoa que está pregando, desse povo que está aqui nessa igreja, eu preciso que Jesus mude minha vida também. E ele desesperadamente faz o quê? Ele vem tantas vezes quantas ele precisa vir, ou ele sente que vir, até que verdadeiramente aconteça o encontro. Cabe a mim e a você, aliás, a mim e a você não cabe nada. Cabe a gente abraçar ele e dizer, estou aqui. E orar. Mas a gente
vez ou outra, e eu observo que eu estou falando a gente, eu estou me incluindo nesse pacote, mas eu disse a vocês que não acontece mais comigo, porque eu tenho me policiado em relação a isso. Quando eu vejo alguém que vem aqui na frente, o meu coração se alegra imediatamente. Às vezes eu choro, mas quase sempre eu me alegro. O choro nem é sempre, porque às vezes eu me seguro, mas eu sempre sou tomado por uma emoção de ver que aquela pessoa está buscando a Jesus. Às vezes eu fico até um pouco triste, porque eu me lembro que eu encontrei aquela pessoa às vezes 2, 3 vezes no mês lá fora e não falei de Jesus para ela. Isso me confronta às vezes. Mas a alegria de ver aquela pessoa dizendo, eu não quero mais ficar com essas coisas da carne aqui. Eu quero entender como é que eu começo a ser diferente. E eu e você, ao invés de ajudá-la, a gente chega e vai condená-la. O texto de 5 e 6 vai nos ajudar a proceder com isso. Mas aí ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Aqui ele falou diretamente comigo. Aqui se ele tivesse escrito, sobrinho, presta atenção, se não nos cansarmos, se tivesse escrito sobrinho aqui no texto, para mim não ia ficar tão claro como foi quando eu li. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E eu fiquei pensando como Deus tem falado comigo isso ao longo dos últimos dias e como eu tenho ficado cansado fisicamente, mas ao mesmo tempo disposto quando é algo relacionado ao reino de Deus. O cansaço físico não me faz negligenciar qualquer coisa que seja relacionada ao reino de Deus. E por quê? Porque esta palavra e quando fazer o bem não é, a pessoa está com sede, eu dei água. A pessoa está com fome, eu dei comida. Isso também é fazer o bem. Mas não há bem maior do que você apresentar a alguém que está condenado o mecanismo dele ser salvo. Talvez nem seja dar a água física, a água para quem tem sede, mas seja dar a água para a qual ele jamais terá sede. E fazer o bem é no dia a dia fazer o que Jesus quer que eu e você faça. E eu me lembro que uma vez eu até preguei sobre isso dando esse exemplo, que às vezes a gente ora assim, Senhor, me dá um trabalho. Quem está orando por trabalho? Por emprego. Emprego é melhor que trabalho, né? Quem sabe a diferença de emprego para trabalho? Vou pensar se eu vou falar. Mas quem está orando a Deus por uma oportunidade de renda, pronto, para ter uma renda, que aí já é... A gente fica orando para que Deus abra essa porta. Aí quando Ele abre a porta e a gente começa a trabalhar, a gente para de vir para a igreja porque a gente está trabalhando muito e está cansado. Não é assim? Quem já viu esse filme? Eu já vi esse filme. E aí, eu já vi muitas vezes com outras pessoas e já vi comigo também. E aí eu falei, eu tenho cada dia mais ficando mais atarefado com o trabalho. E cada dia mais ficando cansado. E cada dia mais ficando dispostos para as coisas do reino. E aí eu falei, caramba, é isso. Quando eu priorizo aquilo que Deus quer que eu faça, Ele age com uma misericórdia diferente que me faz, ainda que fisicamente cansado, não ficar indisposto. E aí Ele me fez pensar algo, Sandro. Que quando o crente que ora por um emprego, diz depois que não vem para a igreja porque está trabalhando muito, talvez ele não esteja fazendo absolutamente nada para a glória de Deus. Isso falou forte comigo. E aí eu fiquei pensando o quanto Deus fez coisas comigo que me permitiram fazer o bem a pessoas para que eu chegasse agora e colhesse o que eu estou vivendo agora. Mas também me lembrei das vezes que eu não fiz coisas boas e fez com que eu colhesse coisas que retardaram essa colheita de agora. E a vida da gente é essa mistura. Se a gente não entende que o que a gente está fazendo de semear mal está maior do que o que a gente está semeando bem, a gente atrasa a nossa colheita involuntariamente. E por não enxergar, a gente sempre acha que a culpa é de alguém. A gente sempre acha que a culpa é de alguém. Eu tive uma experiência incrível na empresa, que tem a ver com isso. Quando eu fui para lá, eu contei para vocês aqui, que quando eu fui, aquela experiência do carro, tudo. Mas uma das conversas que eu tive com o presidente foi assim, ele disse, eu quero que você traga pessoas que vão ser abençoadas assim como você está sendo.
essas pessoas vão vir, nós vamos treiná-las, elas vão fazer o que você está fazendo, e depois nós vamos habilitá-las sem você, para que elas participem do mesmo mercado que você está fazendo. Traduzindo, eu vou treinar os meus concorrentes. Traduzindo para o português. A minha missão é treinar pessoas para que eles estejam aptos a vender os produtos da empresa no local, na mesma cidade, na mesma região e na mesma área que eu vendo. Quem está entendendo, diga amém. Aí eu perguntei, presidente, deixa só eu entender uma coisa. Porque eu estou achando que é isso. Mas como é pouco provável que seja isso, eu preciso lhe perguntar. Aí ele diga, eu digo, peraí, você quer que eu treine pessoas no mercado que eu estou atuando, em algum momento elas vão crescer e vão atuar no mesmo mercado que eu. É isso? Ele disse, é. E aí, os clientes que eles vão atender, provavelmente são pessoas que poderiam ser atendidas por mim. É isso mesmo? Ele disse, é. Aí eu falei, por quê? Porque para mim estava claro o propósito. Mas eu queria saber por que a empresa estava pensando assim. Não tinha muito sentido quando a gente olha para a empresa. Quando a gente olha para uma empresa, a gente tem sempre aquela visão do chefe malvadão, né? Que o patrão é mau. Então eu fiquei pensando, eu estou achando massa isso. Agora eu quero saber por que a empresa está pensando isso. Aí eu conversei com ele, aí ele me disse assim, ó, sobrinho, aqui a gente tem um princípio. Quem não está disposto a abençoar, não avança. Aí eu falei, que incrível. Eu falei, esse homem é crente, só pode. Ele está no caminho aí. Nós estamos falando de Jesus com ele. E eu fiquei pensando, Senhor, que incrível. É aquilo que está lá em Gálatas, eu vou pegar pessoas que estão com receita zero, com dificuldade, orando ao Senhor para trabalhar. Essas pessoas vão vir aqui comigo, eu vou ensinar elas o melhor que eu sei, para que elas sejam melhores do que eu, e aí elas vão ser abençoadas, elas vão ganhar dinheiro até mais do que eu, e aí lá na frente, o Senhor vai me abençoar com algo que eu não faço ideia do que vai fazer sentido, vai fazer eu entender sentido isso. Então vamos trabalhar. E aí eu comecei a orar para Deus, para que Ele me mandasse pessoas que tivessem o perfil que a empresa estava procurando. Essa semana Ele me mandou 2. O Senhor me mandou 2. E aí eu falei assim, vocês vão comigo lá na empresa. E eles foram, eu fui ontem. Saí daqui às 8 da manhã, cheguei às 8 da noite. Hoje para mim ainda é ontem. Eu estou assim meio... E aí nós passamos o dia juntos lá. E eu dei um monte de informações para ele. E quando eles conversaram com o presidente repetiu as mesmas informações para ele. E aí quando acabou a reunião, que nós saímos, o Senhor buzinou no meu ouvido assim, ó, esses são 2 de muitos. Avança aí, avança, vai dar bom, vai dar bom. E nós viemos o caminho inteiro a viagem, um deles não é crente. Nós viemos a viagem toda falando de Jesus para o outro, né? Porque ele era 2 contra 1. Então já botei ele no banco de trás para ele não ter nem como correr, porque a porta de trás só abre por fora, porque tem a trava de criança. Então eu falei, se no meio do caminho ele quiser correr, ele não corre, ele vai atrás. E foi eu e Irlã dando de Jesus nele. Foi o caminho todo. E eu pensei, se a oportunidade dele vir aqui foi só para que ele viajasse comigo e ouvisse sobre Jesus, e ele não der certo na empresa, já valeu. Porque o meu propósito não é ser o melhor funcionário da empresa. O meu propósito é ser aquele que fala mais de Jesus. E todo o resto vai caminhar. Porque quando eu faço o bem, e o bem que Jesus quer que eu faça é falar dele, não é fazer caridade, é falar dele, todo o resto vai fazer sentido. E talvez você esteja hoje aqui sofrendo, ou esteja pensando sobre, por que eu não estou colhendo coisas boas, se eu estou plantando coisas boas? Talvez você esteja plantando uma coisa boa, que não é o que Jesus quer que você plante. Se Ele mandou você plantar manga, quem gosta de manga? Eu gosto. Gosto muito de manga. Quem quiser trazer manga, pode trazer. Nós vamos ficar felizes. E você está plantando, por exemplo, abacaxi. Quem gosta de abacaxi? Plantar abacaxi é ruim? Abacaxi é ruim? Não é bom também? Mas se a ordem é plantar manga e você está plantando abacaxi, quando chegar a época de colheita de manga, o que é que vai acontecer? Alguém falou, vai colher abacaxi, né? Quando chegar a época de colher manga, não haverá manga para ser colhida. Porque você só plantou abacaxi. Quem está entendendo, diga amém.
É óbvio que você vai ter o abacaxi. Você pode vender o abacaxi, expor o abacaxi, fazer o que você quiser. Mas a sua missão era manga. E você escolheu o que era de bom que você ia plantar. E é por isso que você não está escolhendo o que Deus escolheu para você colher. E eu entendi isso. Porque durante muito tempo, eu plantei abacaxi. Porque era legal plantar abacaxi. Durante muito tempo, nesse exemplo, né, que eu dei agora. Durante muito tempo, eu plantei coisas que eram muito boas para algumas pessoas. E essas coisas me fizeram questionar a Deus. Por que eu não estava colhendo coisa boa se eu estava plantando coisa boa? E aí Deus falou para mim, é que você está plantando uma coisa boa na sua cabeça. É boa para você. É boa segundo o seu julgamento. É boa segundo o que você acha que é. Eu sou o dono da semente. Quando foi que você veio pegar a semente em minha mão para plantar? Não adianta você comprar uma semente boa na casa de plantação de semente. Você tem que pegar a semente com o dono da semente. E aí ele vai te dizer, filho, filha, planta aqui, ó. Tamarino. Tamarino é ruim para mim. Quem gosta de tamarino? Minha esposa adora tamarino, mas eu não gosto. Aí Jesus quer dar para você a semente A e você quer plantar a semente B, porque faz mais sentido para você a semente B. Mas na hora de colher, você quer que Ele te dê o fruto da semente A. Se não houver sintonia com Deus, se você estiver fazendo o que você acha que é bom, para depois cobrar a Deus o resultado que você quer, bem-vindo ao clube dos zombadores. É por isso que o texto diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Talvez você tenha, e você vai ouvir pessoas que se afastaram do Evangelho, porque disseram que ficaram na igreja por um tempo e nada colheram. Você vai ouvir pessoas dizer por aí, Jesus, não, eu já fui crente, já sei como é. Você faz, você não sei o quê, aí o pastor pede, aí tem todo um cenário de desculpa, para mostrar, na verdade, qual foi a plantação que ele fez. O que ele não diz é que ele ignorou a semente que Deus queria que ele plantasse. E talvez seja o seu caso aqui hoje. Foi por um tempo meu. Quando eu entendi que o meu trabalho era plantar, mas só fazia sentido plantar o bem da semente que Jesus queria que eu plantasse. E aí eu comecei a servir mais do que ser servido. Eu comecei a abrir mão de coisas que eu não gostava de fazer, e comecei a ter que fazer. Porque a gente não faz só o que a gente quer fazer. Se a gente disser assim, se o pastor disser para vocês, eu preciso aqui de pessoas para serem líderes de tal coisa, já não vem tanta gente? Se ele chamar para limpar o banheiro, então? Por quê? Porque a coisa boa para a sua cabeça é fazer algo que todo mundo vai ver que você está fazendo e que é bom para você. Agora experimenta usar um banheiro sujo, para você ver como é bom ter um banheiro limpo. Ah, mas na minha casa o banheiro é limpo, porque foi eu que limpei. Beleza. Se você precisar que alguém limpe, chame. Se Deus falar no meu coração, pastor, na casa lá de pastor Neto, vá lá, vai limpar o banheiro lá. Eu vou ligar para ele e vou dizer, pastor, Deus falou comigo aqui um negócio do seu banheiro aqui, está em casa? O pessoal vai achar meio doido, mas ele vai entender. Porque quando ele ouvir eu dizer que Deus mandou eu plantar isso, para ele vai fazer sentido. E por que para ele vai fazer sentido? Porque nós compartilhamos da mesma fé, o mesmo Deus, as mesmas experiências. E aí o texto finaliza chamando a atenção para uma coisa interessante, porque eu queria que você prestasse atenção nisso. Ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Eu já volto aí. Mas ele diz, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quero chamar a atenção para 3 coisas. O primeiro é, se não, qual é a condição? Qual foi a condição que a gente leu aí no penúltimo versículo, no 6? Se não desanimarmos. Então não tem a ver só com plantar e colher. Tem a ver com fazer isso até o fim. Tem a ver com fazer isso, inclusive, quando o tempo estiver mal. Porque fazer o bem no tempo bom, você não precisa nem ser crente, você só precisa ser legal. Se você for uma pessoa legal, você faz coisa boa quando está tudo bem. Agora, se você quer ser crente mesmo, você vai fazer a coisa boa quando o tempo estiver mal. Eu me lembro de uma experiência que eu tive com um amigo meu, pastor,
Não sei se ele está assistindo, se ele não tiver, depois ele vai ver. Ele ainda não era pastor e eu também ainda não era pastor. A gente era crente, mas a gente não era pastor ainda. E um dia a gente saiu para a rua, fomos resolver algumas coisas na rua, lá no comércio, em Salvador, pertinho daqui. E a gente foi lá. E eu pensei na minha cabeça, eu tenho 10 conto aqui na minha mão. Se eu gastar 4 do ônibus, eu vou ficar com 6. Se eu gastar 4 da volta, eu posso comer qualquer coisa até 2. Quem está entendendo, diga amém. Eu na minha cabeça. Depois eu descobri que na cabeça dele estava assim, eu tenho 8. Se eu gastar 4 do ônibus para ir e 4 do ônibus para voltar, eu não posso comer na rua. Aí eu pensei que a minha situação era ruim. A dele era triste. Mas nós fomos, porque a gente tinha um propósito lá para a gente resolver. E Deus até me abençoou, que depois eu achei mais uma moeda de R$1 no bolsinho da calça. E aí eu acabei ficando com 3. Foi uma benção. E aí quando a gente chegou lá, tem um lugar no comércio que é uma lanchonete que tem uns salgados deliciosos. E eu tenho um problema com salgado assim de rua. Quando vejo, eu tenho dificuldade de me controlar. Aí eu cheguei para ele e falei assim, vamos comer um salgado? Porque eu pensei assim, eu tenho 3. Ele também deve ter 3. O salgado não pode ser mais de 3. Eu vou pedir, ele pede, a menina vai perguntar, quer beber alguma coisa? Eu vou dizer não, porque eu não como bebendo, porque na verdade eu não tinha o dinheiro. Vou comer o salgado e volto para casa. Para minha surpresa, eu tinha 3 e ele tinha 0. Ele com vergonha de me dizer, eu com vergonha de constranger ele. E eu falei assim, eu vou fazer parecer que eu também não tenho. Porque aí a gente vai dar um jeito, mas eu não posso. Quando chegou na hora, ele falou para mim assim, irmão, bora comer um salgado. Eu tô duro, você também. Bora falar a verdade. Pega esse dinheiro aí, dá para comprar um? Bora, compre um, a gente divide no meio. A gente vai comer e vai ser extraordinário. Eu falei, é mesmo, a gente tá com frescura. Moça, me deu um enroladinho aí, ela deu. Aí ela disse, o senhor quer qual? Eu digo, não é o mesmo. A gente partiu no meio. Eu comi uma parte, ele comeu a outra. Nós ficamos satisfeitos. E tem muitos anos isso. E até hoje, quando a gente se encontra, essa experiência nos marca como algo que nos fez, na dificuldade, ter uma experiência extraordinária com Jesus. Porque a gente ri dela até hoje, como riu no dia. E a gente entendeu que a gente não precisava ter muita coisa. A gente precisava de meio salgado, e um olhar cristão. Aí, quando a gente saiu, a gente pegou o ônibus, veio conversando. Ele disse, irmão, nós saímos de Lauro de Freitas, viemos para o comércio, voltando. Tu com 3, eu com nada, a gente não tem juízo, não. Eu falei, a gente não tem juízo, meu irmão, mas a gente tem Jesus. Se a gente não tivesse nada, Jesus ia fazer alguém abençoar a gente lá. Está tudo certo. Mas aquele dia foi resultado de algo que eu e ele plantamos um na vida do outro anos atrás. Depois a gente descobriu o que foi. Anos antes, nós fizemos algo um pelo outro, que fez a gente ter aquele momento ali de comunhão, para fortalecer a amizade, num momento onde tudo estava muito difícil. Depois, meses depois, eu tive uma experiência ruim com ele. E a gente ficou sem se falar. Ficou um tempo sem se falar. O pastor sabe quem é. Um tempo sem se falar. E eu fiquei, Jesus, não faz sentido. Ele comeu metade do meu salgado naquele dia. Brincadeira. Eu falei assim, Jesus, a gente comeu meio salgado junto. Nós suportamos isso. Não vamos suportar uma outra coisa? E aí foi fazendo, foi ficando. Daqui a pouco Deus me confrontou. E disse, ele não veio até você? Não. Eu disse, não. E por que tu não foi até ele? Aí eu fiquei pensando, mas Deus, na minha cabeça, foi ele que deu mole comigo. Aí Jesus, então eu posso me afastar de você toda vez que você deu mole comigo? Eu falei, já entendi. Peguei o telefone, mandei uma mensagem para ele, vamos comer um salgado. Ele já entendeu. Quando eu falei para ele, vamos comer um salgado, ele, bora, estava com saudade de comer um salgado mais você. E tudo se reconectou. Porque o que a gente fez foi lembrar aquilo que nós plantamos de bem e que Jesus mandou a gente plantar.
Essa semana eu vou viver uma outra experiência extraordinária. Um pastor também, que a gente se afastou por uma coisa desse tamanho. Pensa numa besteira. Pensou aí numa besteira? Desse tamanho. E a gente se afastou. Eu estava com muita raiva dele na época. O pastor também sabe quem é. Eu fiquei com muita raiva dele na época, porque eu dizia assim, não é possível que ele fez isso. Não é possível. Mordeu a boca, nunca mais eu falo com ele. E eu fiquei com isso durante muito tempo comigo. Aí um dia lá no Ativados, eu estava fazendo Ativados lá com o pastor Alain, Deus me trouxe à memória ele, e eu chorei muito naquele dia. Porque eu estava dizendo assim, a minha oração era assim, Deus, faz ele vir aqui me pedir perdão, porque não é certo o que aconteceu. Eu estou aqui, eu quero perdoar ele, ele é meu amigo, eu o amo demais, mas faz ele vir aqui para eu perdoar ele. A minha oração era assim, porque a minha semente do bem era, eu não fiz nada, quem tem que pedir é ele. Quando ele vier, eu planto essa semente do perdão na vida dele, mas só se ele vier. A semente do bem de Deus era, toma vergonha, procura ele, você não ama ele, vai lá e diz que você perdoa ele, se restaura a vida com ele. Todas as duas sementes pareciam boas, mas a que eu estava plantando não era. E aí eu peguei uma mensagem e mandei para ele, meu amigo, você pode até achar estranho esse áudio que eu estou te mandando, mas eu quero dizer que eu te amo muito. E quero dizer que esse tempo que nós ficamos afastados, me fez sentir muita falta de você e de sua família. E eu quero que você largue o que você está fazendo e marque um café comigo amanhã ou depois. Eu preciso encontrar você, sua esposa, seus filhos. Vocês são amados por minha família, eu não fico nem mais um dia longe de você. Ele me mandou um áudio de volta, meio choroso, dizendo, meu amigo, eu não estou nem acreditando que você me mandou esse áudio. Porque eu estava aqui dizendo, o que foi que eu fiz a sobrinho para ele se afastar de mim desse jeito? Ele nem imagina o que foi. Aí ele fez assim, o que eu fiz a ele? Ele se afastou, me abandonou, não responde mais minhas mensagens. Tentei falar com ele várias vezes, ele não me responde. Porque toda vez que ele me mandava uma mensagem que não era, eu quero te pedir perdão, eu ignorava. Quem está entendendo, diga amém. Quando ele dizia assim, meu querido irmão, preciso falar com você sobre algo. Aí eu dizia, diga. Aquele diga bem não crente. Diga. Às vezes era um áudio assim, viu? Diga. 1 segundo. Diga. Aí ele respondia assim, como é que está a família? Como é que estão as coisas? Tentando. Aí eu dizia, está todo mundo bem? Diga. Porque a minha vontade era dizer, pede logo perdão, infeliz. Mas ele ficava, como é que estão as coisas? Aí eu perdi a paciência e largava lá. Quando ele me mandava uma mensagem sinalizando que ele queria conversar, eu já não ouvia mais. Mas na minha cabeça havia justiça nisso. Porque ele que falhou comigo. Quem está entendendo, diga amém. Aí Jesus me confrontou. Faz o contrário. E por que essa semana vai acontecer algo extraordinário? Porque ele e a esposa são os casais que eu indiquei para Ativados. E eu liguei para eles e falei assim, ó, há um momento especial que aconteceu comigo e que eu quero que aconteça com vocês. Vai haver um encontro, eu quero indicar você e Rose para ir. E eu queria muito que vocês fossem. Aí ele falou, irmão, a gente está sem carro, a gente mora longe, é em Abrantes, a gente mora no Parque São Paulo. Eu falei, rapaz, Deus é bom demais. Aí ele falou assim, não, a gente vai chamar um Uber. Aí o Uber de noite não quer vir no Parque São Paulo. Eu falei, meu amigo, esquece isso aí. Deus mandou para você, foi um motorista. Quem vai lhe pegar sou eu. Eu falei, eu vou lhe pegar, vou lhe levar, de manhã eu vou lhe levar em casa, vou lhe pegar, vou lhe levar sábado de noite, eu não quero nem saber como é que vai ser. Se você disser que não, sexta-feira, meio-dia, eu estou na sua porta aí. Até de tarde, até você dizer que vai. Vou orar por isso aí. Anteontem ele me mandou uma mensagem, nós vamos sim, está decidido, eu vou com ela, eu senti da paz de Deus de ir. Esse casal, há 1 ano atrás, a gente não se falava. Mas eu estava cheio da semente boa na minha cabeça. E aí Deus, através dele, me desencadeou um processo de perdão de pessoas na minha vida que eu não sei explicar. Não há uma pessoa, Sandro, uma pessoa, porque vocês já me viram falar aqui, que eu, num processo de perdão, havia uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de perdoar. Quem já ouviu falar isso aqui? Quem lembra? Eu já falei aqui. Eu disse, tem uma pessoa que Deus ainda está trabalhando no...
Mas no último sábado, na vigília lá na igreja do pastor Biratã, eu tive a honra de ser convidado para pregar lá, uma vigília que começou às 11 da noite e acabou às 5:30 da manhã. E eu tive a honra de ser o último que pregou. Então, eu amanheci o dia pregando. Deus falou claramente ao meu coração sobre o que eu tinha que fazer acerca dessa pessoa. Falou assim, ó, você vai fazer. E na hora eu disse, eu vou fazer, eu não sei como é, mas eu vou fazer. Então a minha lista de pessoas que eu preciso perdoar zerou. E eu espero que zere a sua. E por que isso? Porque ele diz aqui, ó, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Se for para mim, diga que eu estou ocupado. Essa pessoa que estava na minha lista, eu precisava perdoá-la o quanto antes, porque é enquanto eu tenho uma oportunidade. Não é ele que precisa ter a oportunidade, não. É enquanto eu tenho uma oportunidade. E sabe até quando eu tenho uma oportunidade? Eu não sei também. Pode ser amanhã. E aí quando eu li, no sábado Deus falou comigo. E eu fiquei refletindo sobre isso. E quando eu li hoje, Deus falou ao meu coração. É enquanto você tem a oportunidade. Porque você não sabe como é que vai ser amanhã. Você não sabe nem se vai ter oportunidade amanhã. Pastor, Deus é mais. Você está falando que pode morrer amanhã? Eu posso morrer hoje. E deixa eu lhe dizer, talvez não faça sentido para você, mas me alegra a ideia. Talvez não faça sentido para você. Porque eu não sou cidadão daqui. Eu estou de passagem aqui. Eu espero que você esteja também. E aí ele diz, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. E aí ele fechou na minha cabeça, porque essa pessoa é um pastor também. E aí eu falei, Jesus, já entendi. Vou fazer. Talvez não faça sentido para vocês, mas essa pessoa foi a pessoa que quase me tirou da presença de Deus, quase me afastou do Evangelho. E Deus colocou no meu coração um amor estranho por ele, diferente, ao ponto de eu ter vontade de pegar o telefone e ligar para ele. É só Jesus que faz essas coisas, Petito. É só Jesus que faz você querer pegar o telefone e ligar para alguém que você até um dia atrás não queria nem ver. E talvez você esteja aqui hoje pensando em pessoas que você acha que você foi vítima delas e elas estão lá sem nem saber o que foi que fizeram a você. E hoje talvez seja o dia de você receber da parte de Jesus uma semente do bem para plantar. Fique de pé.